Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Scout for Win. Hoje estou aqui, como habitualmente, com o Pedro Menezes. Bem, olá a todos. Hoje, se calhar, vamos começar pelo tema incontornável que toda a gente fala no mundo, que é a criação da Superliga Europeia por uma elite dos clubes milionários detidos pelos norte-americanos e por países do Médio Oriente. E o projeto cabe um pouco de começar este ano em agosto. É a intenção dos 12 clubes, querem ser 20. O que acho que estes projetos já começam um bocado coxo porque querem ser 20, 15 fundadores e ficam sempre estes 15 fixos. Não há meritocracia, não há nada nesta competição. É sempre eles, só porque eles, são ricos, estão nesta competição. Estão 12, não conseguiram ser os 15. Já começa mal o projeto. Depois consiste, numa fase inicial, fazerem 2 mini-ligas de agosto a dezembro de 10 equipas, em que passam os 4 primeiros de cada grupo, o quinto e o sexto vão a play-off para as restantes vagas, e como já tinha dito, 15 clubes fundadores estão sempre presentes. Os restantes 5 para completar as 20 equipas que fazem parte da Superliga Europeia. Vai ser através dizem eles, as conquistas europeias do ano passado, algo que também não estou a entender muito bem como é que eles vão gerir estas conquistas. Depois dizer que estes 12 clubes em quem eu estou propriamente a falar são 3 da La Liga, 6 da Premier League, 3 da Série A, que é o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Milan, Inter de Milão, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Alguns destes clubes, creio que 4 ou 5, nem nunca ganharam a Champions League. Alguns nem nunca tiveram numa final da Champions League e estão nesta competição apenas por ganância, porque querem mais dinheiro e têm mais dinheiro que os outros e querem ainda fazer mais dinheiro. Dito isto, acho que não faz muito sentido e não acredito que a Superliga Europeia vá avante, vá para a frente. Pelo menos este ano não me acredito, porque não me parece, para já, que não vão conseguir ter os 20 clubes. E eles, 12 clubes, não fazem competição nenhuma. Só se for, olha, fazemos aqui 20 jogos e está feito, os jogadores só jogam 20 jogos por ano também. Por isso, tenho muitas dificuldades que nestes moldes a Superliga Europeia vá para a frente. Tiago. Eu nem quero chegar tão longe como tu a explicar como é que vai ser esta Superliga Europeia. Sim, isto é só para as pessoas perceberem em quem consiste a base. Sim, Algumas ideias boas, mas disto de fechar uma liga não faz sentido nenhum, porque acaba com a meritocracia, que é algo que é a base do desporto europeu, que é do mérito. E os clubes chegarem por mérito às competições europeias. Porque eu acho e espero que esta competição não chegue a ir para a frente. Depois, porque já vimos entre treinadores e entre jogadores vir dar o seu relato a dizer que estas competições, que esta competição não tem jeito nenhum, porque, como tu dizes, não há meritocracia, não há. É só por pura ganância. Esta competição é pura ganância dos investidores e dos presidentes dos clubes que querem ver os seus clubes cada vez mais ricos e os clubes mais pequenos cada vez mais pobres, com menos possibilidades de chegar a esses clubes ricos. E o futebol acaba por ser esta imprevisibilidade que as equipas pequenas têm sempre chance de ganhar as equipas grandes. Não há outro desporto que tenha essa imprevisibilidade. E acho que com esta competição vamos começar a perder cada vez mais isso. Por exemplo, a campanha do Leicester na Premier League, que ninguém esperava que o Leicester chegasse a ser campeão. Essas coisas, com esta competição, é impossível. Porquê? Metem grandes clubes já com financeiro, não é poder desportivo, é financeiro. Já com muito poder financeiro, e não há aquele um jogo pequeno em que aquela equipa pode surpreender. Não, é que são duas equipas grandes, tudo pode acontecer. Tenho a certeza que irão ser, se chegar a haver, irão ser grandes jogos de futebol, mas não vai trazer aquela magia como, por exemplo, a Champions League. Este ano, os adeptos do West Ham podem sonhar em ver a sua equipa na Liga dos Campeões, a jogar com os melhores. E nesta Liga, eles não podem sonhar com isso. Porque vai ser muito difícil de entrar naqueles 5 que são a convite dos outros 15 que estão lá sempre. Esta Liga e a ideia tem algumas bases corretas, que é melhorar o futebol. E, de facto, isto melhorava num certo aspecto e noutro não. Porque, por exemplo, a transparência. Isto aqui nós também não defendemos a UEFA e a FIFA, porque a UEFA e a FIFA todos sabemos são corruptos e o PSG então não quer entrar nesta liga porque exerce uma corrupção de tal maneira na UEFA e na FIFA que até consegue um Mundial no Qatar, num país que nem vive o futebol. É diferente. E não são transparentes, porque o Florentino Pérez ontem deu uma entrevista ao Chiringuito e uma coisa ele tinha razão.
nós na NBA, que é um dos moldes que também está associado a este tipo de liga fechada, só que nos Estados Unidos, sabemos quanto é que ganham os jogadores. Existe um teto salarial. Sabemos quanto é que ganha a NBA. Cá nós não sabemos quanto é que ganha a UEFA. Não sabemos quanto é que ganhamos os jogadores. Os clubes tiveram que fazer cortes devido a esta pandemia. Estão a sofrer crises financeiras. A UEFA não cortou os salários que nós chamamos, continuam a ganhar o mesmo. O Pep Guardiola falou e falou bem. A FIFA e a UEFA também só querem saber de si. Agora, numa altura muito complicada dos campeonatos, em que se decide o campeão europeu, em que se decide os campeões dos seus campeonatos nacionais, quis fazer uma paragem ridícula para as seleções, sem cabimento nenhum, só para fazerem dinheiro e para encaixarem dinheiro com as seleções. O que é que aconteceu? Os jogadores como o Lewandowski tiveram a época toda a trabalhar para chegar ali aos quartos de final da Champions e ajudarem a sua equipa a chegar às meias finais, não pôde jogar, ficou de fora. Porquê? Por ganância também da UEFA e da FIFA. O mal é que os clubes também estão a trazer outro lado da sua ganância ao fecharem-se entre si e a não quererem ajudar os outros. Porque aí eles podem dizer, nós com maior poder financeiro vamos ajudar os outros. Pois claro, o Real Madrid com uma equipa de 500 milhões, com mais 355 milhões no bolso, chega à Liga e quer dizer, vai bater no Eibar e no Valência como quem bate em meninos. Passa a expressão. Quer dizer, não faz muito sentido. E outro lado da transparência que eles querem fazer, e era nisso que queria bater, que eles têm razão e a UEFA não, é que eles queriam limitar alguns limites salariais para os jogadores. Salariais. Acho que era 50... Ouvi falar em 55% daquilo que eles recebem. Que eles recebem, faz sentido. E nos árbitros, que iam ter um microfone, como no desporto americano, para explicar as suas decisões ao público, o que faz todo sentido. Isso mas até é algo que pode-se implementar falando com as federações. Não é? Até já em algumas ligas, não sei se são europeias, mas pelo mundo tenho a certeza que há. Na Austrália, creio que já fazem isso também. Sim, que até andou... O VAR não fala, mas aparece nos ecrãs do estádio a decisão do VAR. Aparece. Em Portugal não aparece, mas na Premier League já aparece a decisão do VAR, para toda a gente perceber porque é que foi falta, porque é que não foi falta, porque é que o VAR assinalou ou não assinalou. E era isso, porque aqui que nós estávamos a falar, dos salários dos jogadores, muito o problema dos clubes não é a falta de dinheiro que eles não recebem na Champions League ou noutra competição europeia. É a questão, e não podemos ir, e nem é preciso ir muito longe. Em Portugal, o clube que ganha mais com patrocínios e tudo é o Benfica. De direitos televisivos ganha 40 milhões por ano. O Benfica ganha 40 milhões por ano de direitos televisivos. Sabem quanto é que o Benfica gasta em salários para os jogadores? Cerca de 90 milhões de euros. Como é que o Benfica gasta cerca de 90 milhões em salários se não recebe isso? E este é o mal dos clubes, que depois se endividam até ao pescoço e ficam com dificuldades financeiras. É pagar demais aos jogadores o que não podem. Nota-se agora no PSG. Porquê é que se calhar não vai renovar com o Mbappé? Porque se renovar com o Neymar foi ganhar 35 milhões por ano, a Mbappé também quer ganhar, mas não pode correr o risco de estar a pagar 70 milhões de euros só a 2 jogadores no plantel. É isto que para mim é o essencial no futebol. Em vez de se fechar numa liga com 20 e os 20 ficarem ricos e deixar os outros de lado, se calhar era dominar limites salariais conforme as receitas dos clubes, limites para as transferências também. Acho que era mais por aí tornar o futebol mais transparente e não tão elitista, na minha opinião. É isto. Nós, por exemplo, estamos aqui a falar de futebol e a coisa que mais falamos é de dinheiro. É dinheiro, porque é disso que se trata. É ganância. Os jogadores, os presidentes, os investidores são gananciosos, não olham para o futebol como um desporto, mas sim como um negócio. E os jogadores atualmente já estão mais preocupados ou tão preocupados com o dinheiro que vão receber no clube como o rendimento desportivo que vão ter nesse clube. Por exemplo, as transferências e os salários que os jogadores oferem neste momento são valores exorbitantes e que o futebol gera muito dinheiro, sim, mas são valores que não cabem na cabeça de alguém. A NBA gera também tanto dinheiro ou um pouco menos que o futebol e os valores dos salários dos jogadores da NBA são muito mais pequenos. E nem existe transferências, ninguém paga por jogadores, fazem trocas ou por ficha de drafts, ou então jogador por jogador, não pagam para contratar um jogador, pagam-lhes salários. E atenção que na NBA há um teto salarial que é o máximo e que só 3 jogadores do plantel é que podem atingir, não podes ter mais do que 3 jogadores nesse teto salarial, que é outra medida para equilibrar as equipas. E outra coisa, por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente, hoje até saiu uma capa no Jornal Desportivo a dizer que o Benfica iria entrar nesta Liga Europeia. Isto são todos rumores, não estamos aqui a dizer que... desmentou isso, a dizer que mais uma vez o Record, e aqui também passo, nem quero saber o que vou dizer, mas de facto o Grupo Cofina gosta muito de inventar notícias, já não é a primeira vez que o Record inventou uma. Mas vais dar um bom exemplo, continua, que era se o Benfica entrasse. Sim, por exemplo, o Benfica entra nesta competição, nesta Superliga Europeia. O Benfica recebe só de entrar, sem passar, sem nada, 350 milhões de euros. O Benfica investe no seu plantel
nem que seja esses 350 milhões de euros, não investe 200 milhões de euros. O ano passado já investiu 100, agora investe mais 200 milhões de euros. E o Paço de Ferreira, Claro, e o Tondela, e o Belenenses, que não têm esse dinheiro para investir, mesmo o próprio Sporting e o próprio Porto, iam ser prejudicados porque não iam conseguir chegar ao poderio financeiro que o Benfica tem se entrar nesta competição europeia. Por isso, acho que isto só vai aumentar as diferenças entre os clubes grandes e os clubes pequenos. Por isso acho que esta competição não tem lógica, só vem aumentar o ego e a ganância das pessoas que cada vez mais estão envolvidas no mundo do futebol. Para, isto também, porque é que as ligas estão contra? Porque isto matam as ligas e estes clubes já sabem que estão na Superliga Europeia, na melhor liga da Europa internacionalmente. O campeonato para eles, ficarem em segundo lugar, em primeiro ou em décimo, é igual, eles estão lá sempre. Para eles não interessa. Foi como eu já ouvi alguém dizer, eles podem jogar com a melhor equipa na Superliga Europeia para o campeonato ao sábado e ao domingo jogam com a equipa da Coca-Cola, que é a verdade. Não querem medem os jogadores a descansar. Já sabem que estão sempre lá todos os anos. Perde competitividade a liga. Porque isto do dinheiro é que nós estamos sempre a falar. Mas na Champions, os melhores clubes também já recebem mais dinheiro. E é justo, o Bayern de Munique receber mais dinheiro que o Benfica ou que o Porto. Porque traz mais outra visibilidade à competição. Traz mais pessoas a querer ver. Isto é tudo normal, nós entendemos que uns têm que ganhar mais que os outros. Mas tem que ser um bocado como os direitos televisivos, centralizados. Uma diferença do primeiro para o último não tão grande. Diminuir essa diferença e não aumentar essa diferença. Esse é o essencial e acho que é isso que eles não pensam muito bem. Acho que esta liga, se for para a frente, é realmente um grande passo atrás em tudo o que se tem construído ao longo destes anos e em tudo o que o futebol se tem tornado, porque acho que está-se a perder cada vez mais a essência do que é realmente futebol, que são 22 homens atrás de uma bola. Olha, eu queria só tocar uma coisa que é, eu não sou contra o dinheiro no futebol, porque eu acho que o dinheiro no futebol ajuda o futebol a crescer, aos clubes a crescerem, Sim, claro. a profissionalizar o futebol em si. Nós lutamos muito pela profissionalização nos escalões inferiores, porque precisamos de mais dinheiro para se melhorar as condições. E eu entendo perfeitamente isso, para melhorar os estádios, infraestruturas, a qualidade de vida das pessoas no futebol. E não somos contra a Primeira Liga, quase todos os clubes são comprados e o dinheiro ajuda-os para serem a melhor liga. Não somos contra isso, somos contra uma elitização que quer deixar de lado o mérito dos clubes. Por exemplo, o West Ham, se for à Champions League, tem mérito. Neste formato não ia. Era tocar nisso. Tocar noutro ponto, é que os clubes também querem transferir as suas taças que já ganharam em competições da UEFA. Eu creio que não faz sentido. Se fosse uma nova competição da UEFA, fazia sentido, porque estamos dentro da mesma organização. Saindo fora da UEFA, também não deviam levar os troféus que ganharam na UEFA. Se querem sair, saiam. Não, ou querem sair e querem levar o que lhes interessa. Isso também não convém. Porque a UEFA não é só 5 ligas, não é só 5 federações, são 55 federações, são muitas ligas, muitos clubes, com o sentido de se apoiarem todos uns aos outros e não fazer como estes querem deixar os outros de lado. Porque eu entendo as direções, eu se fosse dirigente também queria arranjar uma maneira do meu clube ganhar dinheiro, mas acho que há valores acima do dinheiro. E na Europa, sobretudo no desporto europeu, levamos muito a sério a democracia e a meritocracia. E é isso que eles estão um pouco. Sim, acho que isto não, é só dizer que esta situação do que tu falaste sobre transferir os troféus da UEFA para essa competição, acho que isso é mesmo chegar ao ponto do ridículo e acho que se isso acontecer é mesmo Olha, em geral, péssimo. as pessoas que lhe entender um pouco a minha posição e a tua da Superliga Europeia para depois avançarmos para os outros temas. E a nossa opinião é a opinião generalizada, pelo menos do Da que eu maior parte vejo, do que nós vemos, e até já vimos jogadores e treinadores que vão participar nessa competição a dizer que acham que é completamente incabível essa competição existir, o que prova que são apenas valores mais altos a falar dos dirigentes, dos presidentes destes clubes para a participação dos clubes e para a própria ganância dos mesmos. Era para concluir só que nós até somos a favor, se calhar, de uma nova competição europeia, como a Champions quer fazer, com alguns ideais, melhorar. Somos contra é fechar esta prova e não ser uma prova aberta a todos os clubes europeus. E para explicar só um bocadinho do novo formato da Liga dos Campeões que a UEFA, entretanto, no meio desta confusão anunciou, a começar em 2024, quais tinham alguns defeitos. Para já a competição passada, de 32 equipas para 36, eu não concordo com isto, porque acho que também, lá está, vai contribuir para virem mais equipas, que no fundo temos também que ser realistas. Vai tornar a prova um pouco mais desinteressante. 36 equipas já é muita equipa desinteressante, em vez de termos lá a nata do futebol europeu. Porque no fundo a Liga dos Campeões também tem que ser para os melhores. E creio que havia já um bom formato de 32 equipas, passar para 36 é um pouco excessivo, na minha opinião.
Depois Sim, o sim. formato de liga em vez de grupos, nisto concordo. Em vez de ser tantos grupos, fazemos duas ligas de setembro a dezembro, em cada clube joga 10 jogos, 5 fora, 5 em casa, os 8 melhores de cada liga, neste caso, apuram-se diretamente para os oitavos de final e depois do nono ao 24º lugar vão disputar os playoffs para as restantes 8 vagas. Nisto tudo completamente de acordo com o novo formato da Liga dos Campeões. Agora, passar de 32 para 36, lá está, vai dar razão aos outros clubes. Estamos a tornar no futebol ou algo um pouco banal depois, com tantas equipas. Nisso concordo. Porque, aliás, a UEFA anunciou os mesmos moldes para a Liga Europa, também dá outra oportunidade aos clubes mais pequenos de irem para uma competição europeia, ganharem algum estofo europeu, e até ganharem essa prova e depois entrarem na Liga dos Campeões. E ainda anunciou também a Conference League, que é a terceira competição da UEFA que vai voltar a existir, em que dá outra oportunidade aos clubes dos Países Bascos, clubes, se calhar como um Rio Ave, que não vai muitas vezes a poderem estar na Conference League, e a ganharem essa competição também e a estarem juntos dos melhores. Por isso acho que um pouco excessivo esta norma dos 32 para 36 é a única falha que eu aponto, se calhar, ao novo formato da Liga dos Campeões. Sim, ainda por cima, como tu falaste, com a nova competição que a UEFA acabou por criar, a Conference League, acho que não era necessário meter mais 4 clubes na Champions, porque, como Porque tem tu que ser disseste algo também, único também, acaba para por não ser banalizar a Champions League, que é a elite do futebol europeu. é Por como o nome diz, tem que isso, ser os campeões. E senão fica muito banal. Isso também sim. é um dos erros. E se calhar também devia-se começar, lá está, pela transparência. Em 2024 temos mais que tempo a implementar ideias novas na arbitragem para melhorar e ser mais transparente a arbitragem. Sim, Se calhar, porque essa questão de nós conseguirmos ouvir o que os árbitros falam entre o VAR e os árbitros de campo, acho que ia ser bastante benéfico para o futebol em si. sim, em situações como penalti, por exemplo, ou o cartão vermelho, isso claro que não é em todas as faltas, não. O jogo estava sempre a parar para o árbitro falar, mas nas mais específicas, Mas avisar os adeptos, até para a maior transparência, para dizer aí o árbitro foi corrompido. Assim, não, o árbitro falou, explicou-se, entendemos. toda esta questão da arbitragem acaba por me fazer um pouco de confusão. Por exemplo, nós acho que não acabámos por falar no jogo da seleção em que aquele golo anulado ao Cristiano Ronaldo, ou que não foi validado ao Cristiano Ronaldo. Ah, por exemplo, como é que numa competição em que vale uma vaga para a seleção estar no Mundial, não há pelo menos o árbitro não tem pelo menos um relógio que consiga dizer que a bola entrou totalmente ou não? Isso é uma tecnologia de há anos atrás Mas e que como é. Diz. sabes qual é o mal disso? É que lá está, era o que eu estava a dizer. Eu sou a favor dos clubes mandarem e não haver intermediários entre os clubes e as empresas que querem comprar os jogos. Por causa disto mesmo. Isso foi ganância da FIFA e da UEFA. Porque depois nem se entendiam as duas. Quem é que queria e quem não queria. Foi ganância que não queriam era gastar dinheiro com isso. Foi ganância das instituições. Isso foi pura ganância deles. Porque não Isto se é entende, uma. lá está. Porquê é que não se pagou a mais 2 anos para haver VAR, pelo menos? Pá, não querem meter a linha de golo porque tem que estar a instalar no local, não sei o quê, dá-lhes trabalho. Pá, não sei, mas pagar a mais 2 anos, qual era o sentido disso? Pronto, são coisas que nós não compreendemos e só eles nos podem explicar, ou então não, nem mesmo eles sabem o porquê. Porque nós que somos contra este bolo da Superliga Europeia, não somos a favor dos corruptos da UEFA e da FIFA. Nós somos a favor das federações e da meritocracia, do que tem que existir no futebol. Somos a favor do futebol. Exato, do verdadeiro futebol que toda a gente pode sonhar em jogar contra os grandes. Os pequenos contra os grandes, o Golis contra o David. Se calhar agora avançando para o nosso campeonato nacional e falar um bocadinho do que é que foi a jornada passada da Liga NOS, que disse, falar do Farense Sporting primeiro. Farense Sporting. O Sporting vinha de uma situação complicada, pelo menos neste campeonato, porque teve 2 resultados menos positivos, 2 empates contra o Moreirense e contra o Famalicão. Acho que a equipa notou-se outra vez um pouco de nervosismo, principalmente na hora de finalizar. E no final do jogo, a equipa do Sporting acaba por fazer o gol. No final do jogo, até sofre um bocado, porque a equipa do Farense, como está também em risco de descida, acabou por apertar um pouco mais com a equipa do Sporting. E o Sporting acabou por sofrer um bocado na reta final da partida, mas conseguiu levar os 3 pontos que acabam por ser merecidos, na minha opinião. Olha, eu concordo com a tua análise ao jogo do Farense Sporting. Acho que sim, notou-se algum nervosismo na equipa do Sporting e este empate. O empate para mim se calhar seria o mais justo, era o que eu ia dizer, mas estava a pensar. Acho que o Sporting agora com esta vitória se calhar começa a ficar mais tranquilo, penso eu. Se calhar já não se vai notar tanto neste nervosismo. Mas só frisar mais uma vez,
como disseste bem, o Farense está a lutar para não descer, precisa de pontos, está a dar tudo em todos os jogos. Jogar em Faro não é fácil. O Benfica empatou lá 0-0 naquela mítica frase do JJ, que o Benfica não perde, mas também não... O Benfica não ganha, mas também não perde. Aquela magnífica frase do JJ. E depois dizer, queria só bater aqui numa tecla, é que o jogo do Sporting continua fraco, não continua a melhorar. E porquê? Vou bater outra vez também na mesma situação. Paulinho, eu acho que Paulinho não acrescenta grande coisa à equipa Eu Ruben Amorim. vou concordar contigo. Por exemplo, Até porque ele falhou muitos golos. neste jogo, sem ser isso, neste jogo ficou completamente visível que, por exemplo, o Sporting, quando quer manter a bola, tem Pote, tem Daniel Bragança, agora que está a ser titular, são jogadores que conseguem manter a bola. Mas houve muitas vezes que o Sporting tentava jogar na profundidade e não tinha, por exemplo, o Tiago Tomás, que é um jogador muito mais vertical que Paulinho e consegue fazer isso, essa função muito melhor que Paulinho. E eu acho que essa dupla personalidade, digamos assim, do Sporting seria muito mais benéfico para o jogo do Sporting, por tendo jogadores para conseguir manter a bola e tendo jogadores para conseguir ir mais na verticalidade, mais na rapidez, a atacar a profundidade da defesa do Farense, acho que seria muito benéfico para a equipa do Sporting. Era isso mesmo que eu ia dizer. Eu acho que Paulinho foi o Paulinho que veio, que tirou qualidade à equipa do Sporting. Eu já disse mais isso uma vez no podcast e volto a dizer, não está em questão a qualidade do jogador, está em questão que ele não se consegue encaixar neste modelo de jogo e ideia de jogo de Ruben Amorim. Porque lá está, como estavas a dizer, TT oferece muito mais ao jogo do Sporting, porque disseste bem, o Sporting já tem uma capacidade tão grande de jogadores com bola, de jogar entre linhas, de bola no pé, que depois quando precisam de esticar o jogo, de alguém que ataque bem a profundidade, que faça movimentações de ruptura e que está cada vez melhor também com bola no pé, no capítulo da finalização, o TT, não entendo porque o TT tem que ir ao banco. Ou melhor, entendo, porque lá está, custou 16 milhões de euros um jogador como Paulinho e o Sporting sabe perfeitamente que competir ao banco, Paulinho não vai render financeiramente, tem que render desportivamente. Então acho que isto já é mais um fediver do Ruben Amorim em colocar Paulinho a jogar do que TT. Isto, na minha opinião, acho que é a questão base do Sporting estar a jogar menos bem. É por causa de Paulinho na equipa não consegue entrosar-se muito bem com os seus colegas. Sim, acho que pelo menos Ruben Amorim devia testar, por exemplo, neste jogo contra o Belenenses, devia testar meter o Paulinho no banco novamente. E, por exemplo, mesmo a saída de Nuno Santos era até dezembro, janeiro, era um desequilibrador e era dos melhores jogadores do Sporting ofensivamente. Por isso não percebo agora a pouca utilização do Nuno Santos, mesmo quase escassa do Nuno Santos, assim de repente com a chegada do Paulinho. Por isso acho que mudaram muitas coisas do Sporting desde a chegada do Paulinho e acho que não mudaram para positivo e sim para negativo. Olha, falando do Belenenses, nós não vamos fazer a antevisão aos jogos, mas só tocar que de facto, olha, tocaste uma boa peça. O TT se calhar vai ser um bom elemento para jogar frente ao Belenenses, porque o Sporting pode trocar a bola cá atrás, de forma a subir o bloco, obrigar o Belenenses a subir o bloco, a abrir espaço nas costas da defesa e depois o TT pode aproveitar esse espaço nas costas, a profundidade e com um movimento de ruptura e um passe na profundidade nas costas da defesa adversária, o TT pode criar problemas. Pode ser uma estratégia de Ruben Amorim. Se calhar agora falando um bocadinho do Rio Ave Braga, que disse já. O Rio Ave Braga. O Braga continua na pior fase da época porque acaba por não estar bem, tanto com bola como sem bola. Acho que a equipa acabou por descer uns grandes degraus. Não sei o que aconteceu. Acho que as várias lesões também acabaram por abalar a equipa bracarense, mas acho que a equipa está muito abaixo do rendimento já apresentado esta época e se continuar assim, acho que nem o Benfica vai conseguir alcançar. Olha, eu concordo contigo. O Braga para mim está na pior fase da época. Nota-se que se calhar não conseguiram ainda colocar muito bem este chip. Têm mais tempo para treinar, mais para descansar, mas acho que não conseguiram dar a volta a este novo ciclo de jogos e do calendário do Braga. Depois dizer que, para mim, como tal disseste muito bem, para mim parece-me que o quarto lugar parece ser inevitável para o Braga e acho que vão ficar no quarto lugar. Acho que dificilmente conseguem assustar o Benfica e também acho que não vão perder o quarto lugar para o Passos Ferreira, porque o Passos Ferreira também não está na melhor altura da época para eles. É como nós, por acaso, falámos agora, lembrei-me, tu falaste dessa questão de estarem a jogar só de semana em semana e houve um podcast que nós falámos como é que as equipas iriam reagir agora. Esta nova mudança. Mais o Benfica e o Braga na altura
que tinham sido eliminados recentemente das competições europeias, como é que iam reagir a jogarem de semana em semana. O Benfica, primeiramente, reagiu muito bem, com resultados muito positivos, a não sofrer golos ainda por cima, e depois, mas o Braga foi precisamente o contrário, que o Braga parece outra equipa desde essa altura, e acho que era uma equipa muito melhor a jogar de 3 em 3 dias do que agora. Internamente, pelo menos nessa fase da época, que estavam a jogar regularmente com muitos jogos em cima das pernas, era uma das melhores equipas a praticar futebol em Portugal e agora são das piores. É uma realidade. Falando se calhar um bocadinho agora do Benfica e Gil Vicente, posso começar eu, e era para dizer que acho que esta derrota que o Benfica teve frente ao Gil Vicente por 2-1 na Luz foi excesso de confiança dos jogadores do Benfica, porque o Benfica vinha numa série de jogos, 8 jogos, sempre a ganhar, sem sofrer golos, a ganhar e não sofrer golos. Estava a praticar um bom futebol, a qualidade exibicional da equipa estava a melhorar. E parece-me que entraram de peito feito para o Gil Vicente, arrogantes, os jogadores entraram com uma arrogância que não se deve entrar, deve-se entrar sempre com respeito pelo adversário. De tal forma foi que acho que os jogadores tinham na cabeça que mais coisa, mais remate, menos remate, fazemos o gol e ganhamos o jogo. O problema é que era preciso rematar para isso acontecer. E o Benfica não rematou. Primeiro remate aos 83 minutos, já a equipa está a levar 2 checos em casa. Os jogadores do Gil Vicente tiveram muito bem. Lembro-me do defesa direito, fez um bom jogo. Lourenço também fez um. E na nossa nova rua. João Pereira. Sim, João Pereira. Lourenço também. Joel Pereira, sim. O Lourenço também fez um bom jogo. Chegou ao gol. Acho que foi o homem do jogo e tudo, eleito pela BTV. Sim. Mas lá está, acho que na base disto foi excesso de confiança e depois foi outra coisa que o Benfica voltou a ter, foi falta de ritmo e de intensidade. Muito lento o jogo, troca da bola lenta, não conseguiam acelerar o jogo para romper o bloco baixo dos vícios, porque muito bem, fez uma estratégia defensiva, não queimou tempo, queimou um pouquinho, tal como o JJ disse, mas também não era por aí, porque quando começa a queimar tempo, bem sei que aos 60 minutos o guarda-redes leva amarelo, os jogadores começam a cair no chão. Mas foi mais a ineficácia do Benfica que não conseguia acelerar o jogo, colocar uma intensidade de forma a passar a bola mais rápido, atrair a pressão do adversário e abrir espaços no bloco. Se o Benfica não conseguia fazer nada disto, não havia espaço no bloco, era bola lenta, ou a equipa basculava de um lado, bola lenta, a equipa basculava para o outro. E assim o Gil Vicente... A que é que deves essa lenta circulação de bola? O que é que achas que é o principal motivo dessa lenta circulação de bola? Para mim, foi com falta de vontade dos jogadores, como disse, e de arrogância, que não estavam ali, não é preciso jogar muito, visto aqui nós, daqui a bocadinho fazemos o remate, fazemos o golo, e não se esforçaram, e notou-se. Eu não digo que os jogadores não entram com atitude, mas entraram com uma atitude a menos competitiva do que deviam entrar. Acho que não entraram com respeito para o adversário, e acho que foi isso que entalou a equipa de JJ, porque não é hábito nas equipas de JJ não entrarem com intensidade e falta de ritmo, por isso a mim nem se coloca a questão de Jorge Jesus não ter pedido isso. Aliás, fala-se muito até agora que os jogadores até se queixam às vezes dos treinos de Jorge Jesus serem muito puxados. Pois, eles não têm se queixado de nada, nem foram às competições europeias, têm mais que treinar e treinar bem para depois respeitar o adversário em campo e ganharem os seus jogos, coisa que não têm feito. E o Benfica está a fazer uma época péssima, que nem a final da Taça de Portugal pode salvar esta época ao Benfica. Eu acho que eu não percebo de todo depois da época que o Benfica está a fazer, não percebo toda essa arrogância da equipa a entrar assim no jogo, mesmo contra uma equipa que está a lutar para não descer. Mas acho que o Gil Vicente tinha o trabalho de casa muito bem feito, conseguiu defender bem a sua baliza, até porque, como tu disseste, o Benfica só fez... 3 minutos. E acho que entraram apenas uma vez dentro da área, tocaram pela vez... Isso não vi, mas também creio que sim. Porque é como te digo, como o bloco estava baixo e junto, o Benfica circulava a bola, mas era em frente deles no meio campo. Na primeira parte, acho que foi isso, tocaram só uma vez na bola dentro da área. Por isso acho que isso diz muito sobre a coesão defensiva do Gil Vicente e como tu disseste, pela lenta circulação de bola do Benfica. Por isso acho que o Gil Vicente, principalmente naquelas saídas rápidas para o ataque, esteve muito bem e conseguiu apanhar sempre o Benfica em contrapé. Mesmo às vezes houve algumas jogadas assim que acabou por não fazer o gol, mas causou sempre muito perigo ao Benfica e acho que estava a lição muito bem estudada e o Benfica caiu da ratoeira. Olha, sem dúvida, e foi basicamente isso que aconteceu. Agora, se calhar falando um bocadinho do Nacional Futebol Clube do Porto, já sabemos que isso é um jogo difícil na Madeira para o Porto. Nunca é fácil jogar na Madeira, em casa do Nacional, uma equipa
que de facto não estava bem, que desde que o Manuel Machado, creio, entrou no comando técnico da equipa da Madeira, tinham sofrido 10 golos e marcado 2 apenas, mas é uma equipa que está para descer, não é fácil jogar na Madeira, então para os grandes não é, porque estas equipas fecham-se e torna-se difícil, mas nem foi muito isso que vimos no Nacional. Vimos, se calhar, um Porto não tão eficaz na frente, a procurar fechar espaços para não deixar o Nacional fazer o gol, porque o Nacional tentou disputar até ao fim, e como Sérgio Conceição disse bem, o empate se calhar até seria justo para o Nacional, conseguiu ganhar uma grande penalidade logo nos primeiros minutos, que o Marchezinho fez um grande jogo e defendeu essa grande penalidade. Mas depois queria destacar isto. Se calhar faltou um pouco de intensidade à equipa de futebol do Porto, tal como ao Benfica. Conseguiram foi chegar ao golo e depois conseguiram manter-se coesos defensivamente. E Gruitch fez um grande jogo. Não sei se o Porto vai exercer alguma tentativa de compra por ele frente ao Liverpool. Não sei se o Liverpool está apto a abrir mão do Gruitch, mas fez um bom jogo. Está cada vez também a melhorar e a perceber as ideias coletivas da equipa. Também ajuda muito Sérgio Conceição ser, para mim, está cada vez melhor treinador, é dos melhores treinadores que temos portugueses, então taticamente e defensivamente acho que está cada vez muito melhor, mas o Porto nestas lutas é muito forte nestas fases finais de campeonato, que é preciso decidir-se o campeonato. O Porto é muito forte, é muito mais forte do que o Benfica ou o Sporting a decidir um campeonato na reta final, e o Sporting tem que estar atento, porque o Porto vai estar até à última a apertar a perna ao Sporting pelo título. Sim, eu acho que neste jogo notou-se muito o desgaste físico dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Sim, na segunda parte. E o Nacional conseguiu aproveitar isso. Acho que se aquela grande penalidade... Já no jogo passado o Nacional tinha falhado uma grande penalidade, neste jogo voltou a falhar uma, e acho que se eles tivessem marcado aquele gol logo no início, o jogo teria sido completamente diferente, e depois acabaram por entregar quase o resultado ao Porto com aquela bola do guarda-redes nacional, penso. E acho que isso ditou. Esses dois lances acabaram por ditar o jogo. E o Porto venceu, está colado ao Sporting, mais ou menos, entre aspas. Está a 6 pontos do Sporting. Acho que vai haver uma luta até ao fim, principalmente se o Sporting voltar a escorregar em algum jogo. O Porto vai estar lá sempre nas costas do Sporting a fazer muita pressão, e acho que vai haver campeonato até ao fim. O Sporting vai entrar agora numa fase complicada do campeonato, pelo menos estes 2 jogos. Joga com a Bessade em casa, que não é fácil, porque a equipa do Petit, como sabemos, empata muitos jogos. Também está agora com esta vitória, este empate ultimamente, frente ao Braga e agora ao Passos Ferreira, creio, não estou certo, da vitória 2-0 da Bessade. Mas já está pontualmente melhor em relação à descida, mas não é fácil jogar. É uma equipa que defende muito bem, também não marca muitos golos, mas lá está, empata aos jogos e não vai ser fácil. E depois vai a Braga, também não é fácil para o Sporting, e o Sporting, se não escorregar... Frente ao Marítimo, o jogo do Bessade. É isso, ao Marítimo. E lá está, vai ser até ao fim esta luta entre Sporting e Porto. O Benfica está completamente arredado qualquer luta pelo primeiro ou segundo lugar com esta luta. E o Sporting, tendo 4 jogadores em risco de exclusão do próximo jogo, se levar amarelo contra o Belenenses. Os amarelos dava muito o que falar. Sabemos que principalmente o Sporting tem ali um 11 muito fixo, por isso se qualquer alteração ali naquele 11 tipo do Sporting, sem ser a frente-ataque, podemos variar entre Paulinho e Tiago Tomás, se Ruben Amorim quiser. Os outros jogadores são todos muito fixos, por isso qualquer amarelo ou qualquer jogador que não vá ao jogo vai fazer sempre muita diferença no jogo coletivo do Sporting. Queria só aqui destacar, acho que o Ruben Amorim vai poder estar, pelo menos neste jogo frente à Bessade, no banco, porque o Sporting interpôs recurso à decisão do Conselho de Disciplina de suspender 15 dias o Ruben Amorim, e acho que agora tem efeitos imediatos de suspensão o castigo, e o Ruben Amorim, enquanto não for decidido o recurso, pode ir ao banco. Não estou certo, mas creio que isto... E também muda, o treinador está no banco, ainda por cima um treinador que é muito interventivo como o Ruben Amorim. Sim. Pronto, agora se calhar íamos a uma nova rúbrica que vamos começar a fazer todas as semanas aqui no podcast, que é o Melhor 5. Para a semana também vamos criar uma rúbrica que é o Cheira a Crack, juntamente com esta, mas esta semana vamos só fazer a rúbrica Melhor 5, que vai consistir em ser o melhor 5 ou da jornada europeia, conforme deste episódio e deste podcast, vai ser da jornada passada, e se calhar posso começar eu. E para mim o guardião da jornada... Para não seres tu a roubar os jogadores. Não. Para mim foi o guardião da jornada. Foi o Marchezinho. Não sei se tu escolheste outro, mas para mim Marchezinho foi pelo que fez, pela grande penalidade. Diz o teu que eu já digo o meu.
Marchezinho, o meu é Marchezinho. Sim, diz o teu 5 Queres que completo. diga todo? Sim, sim. Depois Muralha, vou também para um jogador portista que é o Gruitch. E lá está, acho que está a ficar muito, muito bem defensivamente, está a melhorar as suas qualidades, já as tinha, mas está a trazer o melhor dessas qualidades que tinha defensivas. Com Sérgio Conceição, porque lá está, para mim é um grande treinador tático e defensivamente, estrategicamente está muito forte, e depois traz lá o melhor destes jogadores como o Gruitch, e está a provar que é um bom jogador para uma equipa do nível de futebol com o Porto, que é um nível mundial. Depois, para mim, maestro, foi aqui buscar se calhar o Pote. Creio que é um maestro naquele jogo entre linhas de pautado com o Sporting, às vezes não é muito posse de bola, mas quando é preciso, acho que o Pote é o jogador-chave na equipa até porque ele é médio, mas joga um pouco de esquerda para a ala, como uma avançada interior, assim, algo desse género, e acho que para mim é um maestro do jogo do Sporting. O Mágico para mim falou em si no jogo do Gil Vicente, porque quando lá está, bloco baixo, linhas juntas, mas quando era preciso para a frente, ele conseguia trazer a sua magia e atacar em transição e em ataques rápidos a defensiva do Benfica. E o matador para mim é Mário Gonçalves, que fez um hat-trick em 8 minutos. Nem estou aqui certo, mas acho que isto é um recorde na Liga Nós, um hat-trick em 8 minutos. Tive indeciso entre o Beto e Mário Gonçalves, mas de facto um hat-trick em 8 minutos não havia muito que dizer. Para quem quiser saber um pouco mais do Beto, se for ao site da Scout for Win, tem lá o artigo sobre o grande avançado que é o Beto, e que o Benfica e Futebol Clube Porto, Sporting estão interessados neste jovem avançado. Para mim, este é o melhor 5 da jornada. Então, e eu digo-te, assim para começar, que tenho 13 jogadores iguais aos teus, por isso Espero que seja o Marchezinho à baliza. Estamos bem. Então, guarda-redes, exatamente, Marchezinho, que com aquela. Como eu disse que um dos dois momentos principais daquele jogo foi a defesa do Marchezinho à grande penalidade, por isso não podia deixar de meter aqui Marchezinho. Embora no jogo do Farense Sporting, Beto e Adam também estiveram em grande plano, acho que o Marchezinho acabou por ser. Não falei no Beto, deixa-me só aqui interromper-te um bocadinho. Não falei do Beto, mas de facto o Beto com 39 anos fez um jogaço frente ao Sporting. De facto, olha, uma menção honrosa ao Beto, que de facto com 39 anos está a defender muito bem. Mostrou ser um guarda-redes de primeira liga ainda. Muralha, meti o Coates porque acho que falar também, não só deste jogo, mas durante toda a época do Sporting, acho que tem sido ali o ponto de estabilidade. Ele e o Palhinha, acho que poderia também meter o Palhinha, porque acho que tem sido ali o ponto de estabilidade do Sporting. Depois, Maestro, meti o Pote, como tu também, porque todas as razões que tu já disseste, acaba por ser ele a pautar o jogo do Sporting. Depois, Mágico, meti diferente, meti o Rochinha, porque acho que tem sido o mágico nestes dias cinzentos de Vitória, e acho que ele tem resolvido muitas vezes sozinho o que era suposto resolverem no coletivo. Por isso acho que o Rochinha tem sido este jogador que tem dado a magia que o Vitória necessita. Depois, o matador, não podia deixar de meter o Mário Gonçalves, que marcou 3 gols em 12 minutos, por isso acho que não há muito a dizer. Mesmo que Beto esteja muito bem e tenha voltado a marcar um golo ao serviço do Portimonense, acho que o Mário Gonçalves tinha de ser imprescindível neste 5 da semana. De facto. Não havia muito a fugir nesta jornada do melhor 5, quer seja no matador, no guarda